Fluminense campeão da Libertadores. Na realidade eu já sabia, né? Eu já tinha falado que o Fluminense seria campeão. Antes mesmo de chegar na oitava de final, eu já tinha apostado na equipe do Fluminense. Naquele jogo lá contra o River Plate, no qual o Denichelis, o treinador do River, ele fala uma frase: perdemos, vamos enfrentar. Ele fala, antes de enfrentar o Fluminense, ele fala, iremos enfrentar o melhor futebol do Brasil. E eu falei depois da frase do Denichelis, eu disse, eu vou além, o melhor futebol da América do Sul. E eu comecei a pensar em clubes que tivesse a qualidade do Fluminense. A qualidade que eu falo não é técnica, porque tem outros clubes com qualidade técnicas melhores. Se você for pontuar jogador a jogador, eu digo na questão de grupo, de plantel, de ideia, de entendimento de ideia, de doação a essa ideia do treinador. Eu digo desse quesito, nessa ideia. Eu não achava um clube igual. Del Valle, esse, aquele. Mas o Fluminense é um clube completo nessa questão. Além de entender a ideia, se entregar a ideia, os jogadores queriam vencer. Era nítido isso. Era nítido. Eu sabia que eu não ia errar nisso. Porque o Fluminense estava mostrando que seria campeão da Libertadores no início da Libertadores. Quem tem uma ideia do que é um time competitivo sabe disso. Que esse time competitivo ele vai sim se doar e vai se entregar ao máximo. Esse jogo do Fluminense, observando hoje, pensando, né, que em 2008 teve essa oportunidade do Fluminense, e essa oportunidade chega sobre a LDU, ali o Fluminense perde nos pênaltis para a LDU. O treinador era o Renato Gaúcho, na época. Era o Renato Gaúcho, eu creio, né, se eu não me engano. E ou era o Abel Braga, não me recordo direito quem era o treinador na época, acho que era o Renato, né. E o Fluminense perde ali da LDU e, fica 15 anos, né, agora, sem estar numa final da Libertadores. Chega de novo esse Fluminense e consegue reescrever essa história no mesmo palco que teve a sua derrota, né, a derrota dolorida. E o Fluminense consegue vencer da melhor maneira possível. Consegue vencer o Boca Juniors da Argentina. Uma equipe de peso, uma equipe de camisa, uma equipe tradicional que vem buscando o seu 7º título para encostar no Independente. E assim o Fluminense escreve sua história na Libertadores. Passando por dificuldade no grupo também, um grupo não fácil, um grupo que tinha o Cristal, que tinha o River Plate, o Sport Cristal. Não era um grupo tão simples assim. E o Fluminense consegue ali se classificar no último jogo, o gol do Cano, sobre o time do Sport Cristal. O Fluminense pega a equipe do Argentino Juniors, e o Fluminense tem dificuldades contra a equipe do Argentino Juniors e consegue vencer ali com o Xavier fazendo um espetáculo ali, um jogo muito bom, se entregando bastante. E o Fluminense vai adiante, pega o Olímpia, que poderia pegar o Flamengo, e pega o Olímpia, que elimina o Flamengo. O Fluminense vence esse Olímpia com dificuldade também, porque o Olímpia era um time muito forte defensivamente, o time se defendia muito bem. E o trabalho do Diniz começa a ser, até em alguns momentos, cogitado ali. Pessoas começaram a criticar o trabalho do Diniz, começaram a ver algumas críticas sobre o trabalho do Fernando Diniz. Eu conheço o Fernando Diniz desde o Votorantim. Audax. O Diniz sempre teve uma coisa que eu coloco nesse vídeo aqui, esse nome, convicção. O Diniz sempre teve convicção do seu trabalho. O Diniz não precisava de peças para implantar sua filosofia. O Diniz sempre implantou sua filosofia com as peças que ele tinha em mãos. Desde o Votorantim ao Audax, o Diniz sempre foi esse Diniz do Fluminense. Sempre convicto de sua filosofia, sempre buscando sempre colocar sua filosofia em campo. Mesmo que em alguns momentos trouxesse derrotas, como no Audax, tomando algumas goleadas, como no São Paulo, sendo por uma parte da torcida ali criticada, por uma parte da imprensa criticado também, e colocava seu esquema de jogo, sua filosofia, tinha convicção do que queria, e o Diniz no Fluminense começa a galgar, mesmo com algumas críticas que vêm, eu digo sempre, para treinadores brasileiros, porque para treinadores de fora essa crítica não vem. Há sempre uma passada de pano, né? A famosa passada de pano, a famosa deixar um tempo para ele, precisa de elenco. Com a gente brasileiro não, a gente que é treinador brasileiro, a gente tem uma porrada o tempo todo. E o Diniz, ele mostra que sim, dá para você ter sua filosofia, implantar sua filosofia, ter uma convicção e buscar o título. Mas para isso precisa de percorrer um caminho. Não é do dia para noite, não é fácil. Precisa de apoio, precisa de fechamento com o elenco, torcida acreditar, fechar o ouvido porque falam de fora e olhar o que está ali dentro. Tá aí Rei da América, né, o artilheiro da competição, o Cano.
Para chegar nesse resultado, a gente precisa passar por um caminho árduo em alguns momentos. Por caminhos de aceitação, não aceitação. Você olhar dificuldades no campeonato. Você olhar a tua filosofia sendo criticada. Você saber que aquilo vai dar certo. Você convencer o grupo a querer trabalhar contigo nessa filosofia. O grupo a entender que aquilo vai dar resultado. Os jogadores fechar com você. Isso é um processo. Isso é uma construção. Não é do dia para a noite que você consegue chegar nesse resultado que é um título de Libertadores. Não é assim simples e fácil assim um título inédito desse que o Fluminense conseguiu. O último campeão foi o Flamengo. Hoje o Fluminense, 2 times cariocas. A gente não pode esquecer disso, né? 2 times cariocas é seguidamente campeão. Isso também para o Rio é muito importante. Muito importante mesmo para o cenário do futebol carioca. E o Flamengo hoje escreve a sua história, cara. Uma história assim que para muitos, para alguns, não iria... Pô, será? Tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o River Plate, que tinha a chegada do Denitelis. Pô, tem o próprio Boca Juniors. Tem o Argentino Juniors, que eu até também falava bastante do Argentino Juniors também. E poucos falavam do Fluminense. Eu sempre digo que eu aqui falei muito do Fluminense. Eu sempre achei que o Fluminense venceria esse título. E não escondo isso. E é um Fluminense, cara, se você parar para observar, é um Fluminense com um elenco de 40 a 30 e poucos anos. É uma mesclagem, mas tem muitos jogadores ali que tem uma idade já, muita experiência. Poderia falar, pô, pra que eu vou brigar por esse título? Por que eu vou se matar aqui? Não, compraram a ideia do treinador, compraram a ideia do grupo que queria também, jogadores que chegaram agregados, como Marcelo, Felipe Melo. Pô, e venceram. Um título excelente, um título que tá na história do Fluminense. Está marcado na história do Fluminense. Mas como eu falei, para chegar nisso precisa de construção. Você precisa construir. Você precisa acreditar bastante em você mesmo. Convencer um grupo não é fácil. Um grupo de jogadores experientes. O Diniz conseguiu. Muitos criticam o Diniz. Falam, o Diniz ele não é um treinador pronto. Não é um treinador que tem erros. Qual treinador não tem erro? Me diz aí. Até o Guardiola tem. O que é ser um treinador pronto? É vencer título? Não. Em alguns momentos esse treinador não vai vencer título, é um treinador pronto. E é um excelente treinador e talvez não vença títulos. Mas não deixa de ser um bom treinador. O Diniz, ele coroa o seu dinizismo com esse título de Libertadores. O Diniz, ele consegue fazer uma coisa. Na Argentina a gente fala do Bielsa. Ah, é bielcista, essa tática e tal. No Brasil, hoje a gente pode falar que nós temos dinizismo. A tática dinizismo. O modelo de jogo dinizismo. O Diniz na coletiva ele não quis falar sobre isso, mas sim, o Diniz ele criou um modelo de jogo diferente. Um modelo de jogo dele, o DNA dele, com a marca dele. E ele criou o dinizismo no Brasil. Muitos treinadores jovens que irão chegar agora, que tem uma ideia de posse de bola, um jogo mais agressivo, vai se inspirar no Diniz, cara. Vai se inspirar no Diniz. O Diniz ele é único nesse sentido. E vai se inspirar no Diniz. E para você chegar nesse cenário aqui, principalmente esse aqui que eu estou mostrando para vocês do Kennedy, um jogador que estava no Ferroviária até então, um pouco agora, passando por algumas dificuldades, jogou bem no Ferroviária, aqui no Paulistão. E o Diniz resgata esse atleta, acredita no jogador. Hoje mesmo, quando ele entra em campo, o Diniz fala para ele, você vai fazer o gol do título. Eu até falei aqui em casa, falei, caramba, cara, e nem que o moleque fez o gol do título. Isso é acreditar, isso é resgatar. E você fazer isso com o jogador não tem preço. Com um ser humano não tem preço. Não tem título melhor que isso. E o Diniz conseguiu resgatar um garoto jovem ainda. Tem muito potencial, tem muito futuro pela frente. Se continuar sendo responsável como está sendo, vai ter um futuro brilhante pela frente. O Diniz consegue resgatar esse atleta, colocar ele no Fluminense e ele faz o gol do título. Sensacional. É roteiro de filme, como falei até aqui em casa, né? Um roteiro de filme, cara. Dá um excelente filme isso aí. E aconteceu na vida real. Eu posso falar aqui de alguns jogadores hoje, Arias anulou o Barcos. Hoje o Arias anulou o Barcos. O Barcos hoje não jogou. Garoto jovem, excelente jogador também do Boca, não jogou. Nino foi um monstro, excelente zagueiro. André jogou muito. Cara, Marcelo se doa ao máximo, se entrega em campo. Tanto é que saiu ali se arrastando. Felipe Melo, o tempo que ficou no campo, segurou bem ali na defesa. Você vai falando de outros jogadores também. Xavier jogou bem. Keno. E o Cano, artilheiro da competição. O Cano é matador. A bola chega, ele finaliza. E o
o menino Kennedy, que a bola sobrou para ele, um golaço, uma pancada, e fez o gol do título do Fluminense. O Diniz resgata esse jogador. Tudo o que aconteceu aqui, gente, hoje, tem uma construção de vida do treinador, da chegada dele no futebol, uma construção de filosofia, uma construção de como lidar com os jogadores, uma construção de como gerir um elenco. Para chegar aqui, o Diniz tem que passar por isso aqui. Essa frase que o Diniz colocou na TNT aqui esses dias agora, antes da final, é verdade. Ele fala até do Votorantim aqui, onde ele começou e mudou a vida de muitas pessoas, de muitos jogadores, né, de muita gente. Isso é um título, igual ele fala, que não depende de quando a bola entra. Ou não, quando a bola entra ou não. Isso depende do vínculo que crio com os jogadores. Isso é importante, vínculo com os atletas te dá resultados. Talvez não te dê um título, mas te dá um resultado de um grupo unido, um grupo que se entrega por você, joga pelo treinador, compra a ideia do treinador e vai te dar alguns resultados, talvez não títulos, mas pode te dar resultados sim. E você fechar ali um trabalho, talvez sem título, mas revelando os grandes jogadores, ajudando pessoalmente algumas pessoas, resgatando os jogadores. Isso é um título também. O vínculo que cria com os jogadores, ele fala, né? Toda vez que conseguimos isso é uma verdade, falo que gestão é muito importante, gestão é o primeiro pilar de um treinador, ficamos mais perto de ganhar. Muitas vezes não vencemos, igual eu falei agora, realmente muitas vezes você não vai ganhar título, mas fazemos as pessoas ser melhor. Eu fico muito feliz com essas realizações do meu trabalho. Perfeito, Diniz. Isso é ser treinador. Ser treinador não é só tática, cara. Eu sempre falo isso, não é só filosofia. Ser treinador é gestão. É gerir pessoas também. Você lidar ali todo dia com um número de 28, 25, 30 atletas, com pressão, cada um com uma ideia diferente, cada um com uma característica, cada um passando por uma dificuldade fora, dentro de casa, dentro, fora de campo e assim por diante. Então, tem que saber lidar com tudo isso. E para mim o Fluminense perde com a chave de ouro aquilo que eu já sabia, que eu já esperava. O Fluminense vence a Libertadores, é campeão da Libertadores, traz alegrias aí aos tricolores. Tricolores que infelizmente não viram esse título, mas viram o Fluminense em 2008 ser eliminado e não conseguiram ver esses títulos que já se foram, realmente. Eu vi até alguns torcedores falando sobre isso, alguns que o pai inspirou ele, o pai não está mais aqui, o irmão, um amigo, ou a mãe, ou até a avó inspirou esses torcedores e não estão mais aqui. E esses torcedores conseguiram, que eram crianças até então em 2008, alguns, né? Hoje adultos, levar seus filhos no estádio e ver o Fluminense ser campeão. Na bola, com a filosofia, com a convicção, o Fluminense levanta a taça da Libertadores. Jogando bola, apenas bola, e com a filosofia implantada pelo seu treinador, que eu chamo de Diniz maluco, porque tem hora que é maluquice mesmo, e deixa os torcedores do Fluminense entre a vida e a morte, alguns momentos ali na arquibancada, mas faz um excelente futebol, um futebol muito bonito de se ver. Bom, gente, esse é o vídeo, se inscreva no canal, deixa um like, comentário. Amanhã tem análise aqui do jogo do Botafogo, do Boca Juniors e Fluminense. Se não sair amanhã, sai na segunda, mas entre amanhã e segunda eu irei fazer essa análise e colocar no ar aí pra vocês, pra gente destrinchar mais um pouquinho desse jogo e mostrar o que aconteceu no campo e bola também, beleza? Um abraço, até a próxima.